Bom, primeiramente, já aproveitar, né, emendar e já cumprimentar o vereador D'Ambrós, né, por essa luta, por essa conquista. Próxima escrita, vereadora Denise Pessoa com a palavra. Após uma declaração de líder da bancada do PSDB. Agora eu posso, então. Não, eu queria aproveitar, então, já cumprimentar o vereador D'Ambrós, né, pela luta, pela conquista. Acho que num tão curto espaço de tempo de mandato, acho que é uma ótima contribuição, né, para a Zona Norte. E realmente, como o vereador Renato disse, né, o vereador D'Ambrós aí vai ser o prefeito da Zona Norte, né, desse jeito. Vereador Felipe, tem sua parte. Vereadora Denise, obrigado pela cedência do espaço e faço isso para cumprimentar o vereador Zé D'Ambrós por todo o trabalho e dedicação. Obviamente são muitas mãos, mas alguém tem que dar o pontapé inicial, vereador D'Ambrós. E o senhor quem abraçou essa causa e atraiu tanta gente nesse movimento. E quando o senhor faz o elogio ao vice-governador, o secretário Ranolfo, é bom lembrar que ele tem ajudado muito Caxias do Sul. Porque ele sempre foi muito sincero com a gente também com relação ao cartório de idoso que hoje está instalado em Caxias. Nós ficamos 2 anos tratando com ele, ele sempre foi extremamente transparente, prático e querendo resolver a situação. Em alguns momentos, né, vereador Filso, chegou a nos dizer, vereadora Tati, não, nesse momento não tem como, vocês me tragam mais argumentos. Aí nós voltávamos para cá e levávamos argumentos para ele. E ele sempre foi extremamente prático e honesto nas falas dele. Tanto é que no momento que ele disse, a partir de agora vai sair, o cartório de idoso está aí hoje para mostrar. Então, o Ranolfo merece um elogio, sim, dessa casa, já por 2 grandes motivos. O cartório do idoso e agora o quartel de bombeiros da Zona Norte. Obrigado, vereador Denise. Obrigada, vereador Felipe. Bom, mas eu separei, então, esse espaço, né, de tempo para falar um pouco sobre o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Agora, no final de outubro, o Conselho CAL abriu sede em Caxias do Sul, e aqui junto ao prédio do Eberly. E aproveitar também que nessa semana, né, no dia 8 de novembro, a gente comemora o Dia do Urbanista. E aí eu quero trazer alguns temas, né, que o Conselho de Arquitetura e Urbanismo tem debatido a nível de Estado. E ainda é um conselho muito recente, né, muito novo. A gente faz pouco tempo que saímos do CREA, né, e aqui eu falo enquanto arquiteto e urbanista. E o debate que tem sido feito por parte do Conselho de Arquitetura e Urbanismo especialmente nesse momento de pandemia, avaliar o quanto as casas, né, a moradia também está doente. E aí a gente fica se perguntando, como assim uma casa doente? A gente sabe que diversas enfermidades elas estão diretamente associadas à condição de moradia. E aqui a gente tem o próprio vereador Fantinel, que também é profissional, trabalhou na área da construção, sabe a importância, né, de uma ventilação numa casa, de uma iluminação, né? A gente sabe que casas que têm má iluminação, elas propagam doenças como tuberculose. Hoje, infelizmente, no Brasil, a gente tem um dado de 2.500 crianças por ano que morrem em função de diarreia, né? E a gente sabe que isso também está ligado à questão de saneamento. A gente tem alergias e doenças respiratórias aqui na nossa região, que são associadas a ambientes que são úmidos, mal ventilados. A própria leptospirose é uma contaminação que ela surge em função do convívio com ratos. Então, são doenças, né, que são curáveis, mas, infelizmente, elas consomem muito recurso do SUS. E o SUS não tem remédio para casa, né? Quem que é o profissional que cuida da casa? O profissional que cuida da casa são os arquitetos. Então, a gente precisa pensar que a gente, tendo uma assistência técnica para as moradias, a gente vai ter moradias mais adequadas. Claro, a gente fala muito em regularização de loteamento, a própria Constituição fala do direito à moradia, né? Só que o direito à moradia ele é mais do que o acesso, é também uma moradia adequada, né? Uma moradia com qualidade. E, desde 2008, tem uma lei, né, no Brasil que foi pensada através do movimento de arquitetos urbanistas, que é uma lei que cria assistência técnica, né, na área da moradia, né,
E ela foi pensada pelo arquiteto Clóvis Ilge Fritz, que foi vereador em Porto Alegre, arquiteto, presidente, também sempre um grande articulador dos arquitetos, e também se tornou deputado federal, né, junto com o Zezéu Ribeiro, que aprovaram essa lei, outro arquiteto também da Bahia, e que construíram essa lei. Então, mas o que é essa lei? Eu trouxe um vídeo para mostrar, eu acho que ele ilustra melhor, né, e acho que ele explica bastante a importância dessa lei da assistência técnica. Pode rodar. Todos nós temos necessidades básicas atendidas por serviços. Para a moradia, isso não é diferente. Algumas dessas necessidades são tão essenciais que são direitos de todos, garantidos pela Constituição Federal. Para as pessoas com menos condições, é necessário assegurar o acesso por meio de iniciativas públicas. No Brasil, mais de 85% da população constroem ou reformam suas casas sem a orientação técnica adequada. Pare e pense. Na saúde, temos um serviço público, o SUS. No direito, as defensorias públicas. Na educação, creches, escolas e universidades públicas. E na habitação? A Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social, a ATIS, é uma iniciativa que busca garantir moradia adequada e com qualidade para a população de baixa renda. E está prevista em uma lei federal que assegura às pessoas o direito à assistência técnica pública e gratuita. Mas na prática, o que isso quer dizer? Significa que famílias com renda de até 3 salários mínimos podem contar com assessoria técnica de profissionais para a elaboração de projetos, acompanhamento, execução de obras para edificação, reforma, ampliação ou regularização de suas moradias. E as pessoas e famílias têm esse suporte através da ATIS. Com esse trabalho dos arquitetos, a ATIS ajuda a construir não apenas casas seguras e habitáveis. Atendendo a população onde ela está, ajuda também a qualificar os bairros através da melhoria de praças e ampliação de serviços públicos. E até diminuir gastos com saúde pública, pois casas bem iluminadas, ventiladas, com infraestrutura instalada, previnem inúmeras doenças. Mas quem faz a ATIS acontecer? A ATIS é resultado da união entre o poder público, profissionais e a comunidade. O poder público garante a assistência técnica no município através do atendimento à população por profissionais habilitados e da destinação de recursos para a realização de projetos e obras nas casas. Apesar de ser um serviço público e gratuito, os profissionais serão remunerados, podendo atuar com a ATIS de diversas formas, em escritórios de profissionais liberais, universidades, ONGs e OCIPs, cooperativas e entidades de arquitetos e urbanistas. O profissional responsável assegura ao poder público a prestação de um serviço técnico especializado, garantindo a segurança e bem-estar necessários para a população viver com qualidade. Já as pessoas e famílias têm a responsabilidade de exigir e incentivar a sua cidade na aplicação da Lei de Assistência Técnica. A ATIS é um dos caminhos para mudar essa realidade, garantindo o direito à moradia e à cidade para todos. Ficou interessado em participar? Quer saber mais? Acesse o site do CAU. Então, esse é um material, né, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, que ele explica um pouquinho então, sobre a ATIS, que é Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social. E o CAU, ele não só faz esse debate nas cidades, mas ele também criou, né, um programa que é a ATIS Casa Saudável, e o CAU acaba conversando fazendo esse debate com as prefeituras sobre a implantação, o governo do Estado, e o CAU destina, desde 2015, 2% dos seus recursos orçamentários. Você apresenta a declaração de líder daí para seguir. Peço uma parte, vereador. Já lhe concedo.
Então, o CAL, desde 2015, ele destina 2% do seu recurso orçamentário para a promoção e para a implantação da ATES. Então, além de fazer a política, o debate, ainda ajuda no financiamento, né, da implantação desse programa. Então, é algo que, em alguns governos passados, na verdade, eu tenho um projeto nessa casa que tramita desde 2017, que trata sobre a ATES, claro, ele precisa fazer ajustes, ainda mais com vários avanços, né, desse debate que já vem ocorrendo. A gente pretende reunir com o CAL, né, para a gente poder fazer os ajustes, e a gente entende que a gente precisa implantar na nossa cidade esse programa. A gente sabe que tem parceria, inclusive, do Ministério Público, que tem sido muito parceiro para implantar em vários locais. E acho que é importante a gente também trabalhar isso. E o CAL também defende que a estratégia Saúde da Família tenha junto um profissional de arquitetura, que nas visitas, né, nas casas, tu consiga identificar que se uma casa não tem ventilação, se uma casa não tem, né, daqui a pouco tu tem peças dentro da casa que não tem nem janela. Então, tem várias situações que precisam ser avaliadas para melhorar a condição de saúde da nossa população. Vereador Fantinel tem sua parte. Obrigado, vereadora. A senhora já até respondeu antes de eu fazer a pergunta. A questão da senhora já tem, então, né, um projeto em tramitação, porque é bem provável que essa lei federal ela tenha que sofrer uma adequação para poder ser enquadrada na cidade, né? Para ser analisado, inclusive, a origem dos recursos e tudo mais. Mas eu acho, assim, excelente ideia. Como a mesma senhora falou, não adianta a gente trazer a regularização fundiária, porque o que vai acontecer? Muita gente vai continuar construindo ilegalmente, porque não tem condições de pagar um engenheiro, um arquiteto. Então, esse sistema vem a resolver essa parte, melhorando não só a qualidade de vida das pessoas, mas melhorando também o próprio visual da cidade. Hoje nós temos todas essas casas construídas de qualquer jeito, em qualquer lugar. Por quê? Porque as pessoas não tiveram condições econômicas de contratar um técnico para que lhes dissesse, olha, a casa fica melhor virada para esse lado, para aquele lado, enfim, né, questão de iluminação e tal. Então, acontecem todos esses problemas que, como a senhora mesmo disse, com certeza traz doenças, através do mofo, e tantas outras coisas mais. Achei excelente a ideia, é algo inovador, e eu espero que venha o quanto antes para que se torne realidade na nossa cidade. Obrigado. Obrigada, vereador Fantinel. Realmente é algo que a gente precisa avançar. Eu diria que é quase um SUS da moradia, né? Então, a gente tem que realmente avançar na implantação, claro, tem vários ajustes, vários desafios, mas já existem municípios no estado do Rio Grande do Sul que já estão implementando. E ainda quero aproveitar o tempo para falar de outro programa que o CAL também está desenvolvendo no governo, junto ao governo do estado, né, e com parceria também do judiciário, que é Nenhuma Casa Sem Banheiro. É outro programa, então, que o CAL tem financiado. Tem uma estimativa de que há 11 mil famílias no estado do Rio Grande do Sul, moradias, né, que não têm banheiro. E, então, em função disso, a gente, especialmente nesse momento de pandemia, em que tanto se falava, né, fica em casa, mas se tu não tem nem banheiro para fazer a higiene básica, fica tão complicado. Então, se começou esse debate, né, de fazer essa política, né, a partir do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, também financiado, né, junto com o Ministério Público. Inclusive, em Caxias, a gente tem a gente também tem um projeto aqui, né, desses, da Nenhuma Casa Sem Banheiro, que foi selecionado, então, 30 famílias em Caxias do Sul, junto com a FAS, está chegando a 14 bairros da nossa cidade. Então, junto com a Prefeitura, junto com o Ministério Público, a gente está, e os arquitetos aqui, né, o Conselho de Arquitetura, o IAB também é parceiro, estão fazendo esse projeto, né, e ajudando, buscando financiamento junto ao Ministério Público para construir banheiros em casas, né, que não tem banheiro. A gente pode imaginar hoje, né, parece tão absurdo que tenha, né, ainda casas que não possuem banheiro, mas isso é um fato. Existem, inclusive, pesquisas dizendo que na América Latina tem mais pessoas sem banheiro do que pessoas sem celular, pelo número de... Então, veja que é uma coisa bem absurda. Talvez, claro, o custo de construir um banheiro numa casa, né, é muito maior do que comprar um celular, e tem gente que não tem nem casa, né, quem dirá
acesso, né, a banheiro. Então, a gente precisa elogiar essa ação, né, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, que chega a Caxias, mas não só com escritório, mas chega com política, chega com contribuição para a nossa cidade. Então, o nosso reconhecimento aí ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo, que tem já contribuído na nossa cidade, não só nos debates dessa casa, seja na construção do plano diretor, mas também com políticas muito propositivas e muito concretas, né, que é a questão dessa política de nenhuma casa sem banheiro, agora mesmo nessa promoção, né, da ATES, que é Assistência Técnica de Habitação de Interesse Social. Então, o nosso reconhecimento, especialmente nessa semana que a gente comemorou o Dia do Urbanismo, e na sessão, inclusive no dia, a gente fez aqui a sessão, né, que entregou o mérito Silvio Toigo para arquitetos também e profissionais, né, da Macro Madeiras, aqui da nossa cidade, a arquiteta Jéssica De Carli, e também a arquiteta Vilma, que foi a primeira arquiteta da Prefeitura de Caxias do Sul, e para nós, o vereador Felipe estava, o vereador Velocino, o vereador Bortola, o vereador Fiuza, né, estava também presente, e foi bem emocionante, bem empolgante, né, ver essa arquiteta, a primeira arquiteta da Prefeitura de Caxias do Sul, né, e ainda tão entusiasmada com a sua função. Imagina que Caxias do Sul teve a primeira profissional de arquitetura, foi uma mulher, e há muitos anos, né, já há alguns anos, ela tem 80 anos, ainda atua, e ela falou das dificuldades, né, de trabalhar. Infelizmente, a gente tem ainda no setor da arquitetura, embora a maior parte sejam mulheres formadas, nós ainda somos minoria na atuação, né? Então, veja que o desafio também para as mulheres nessa área ela é bastante grande. Mas, então, registro aqui o cumprimento a todos os arquitetos e urbanistas, né, seja pela passagem do dia 8 agora, que foi o dia do urbanista, mas também, né, pela contribuição aí do escritório do CAL, que está chegando a Caxias do Sul, e todos esses programas que também chegam junto aí para mudar a nossa cidade. Obrigada.